A janela de transferências de janeiro de 2026. Nossa, mal abriu e já está, assim, operando em altíssima voltagem. A gente recebeu um monte de notícias, de análise sobre o mercado da bola e a nossa missão hoje é destrinchar isso tudo. Vamos focar nos jogos de poder que acontecem por trás, sabe? A guerra fria financeira entre Flamengo e Palmeiras, as estratégias para blindar talentos e, claro, as decisões que podem mudar o futuro dos craques brasileiros lá na Europa. A pergunta que guia a gente aqui é: quem está realmente mandando no mercado hoje? E essa pergunta é a chave de tudo. Porque o que a gente está vendo não é só clube comprando e vendendo jogador. São projetos de poder, sabe? Demonstrações de força, uma teia de interesse super complexa que liga o Brasil à elite europeia de um jeito que talvez a gente nunca tenha visto antes. Perfeito. E antes a gente mergulhar de cabeça nisso, aquele recado rápido. Se você está curtindo a nossa análise, já se inscreve aí no canal Futebol 5.0 Expresso. E claro, deixa aquele like e comenta pra gente de qual cidade você está acompanhando, a gente adora saber de onde vocês são. Bom, vamos lá então, vamos começar por essa demonstração de força aqui no Brasil. Que tem nome e sobrenome: Flamengo versus Palmeiras. O grande clássico da década. Exato. E o campo de batalha da vez é a contratação do argentino Thiago Almada. A história, em resumo, é a seguinte: o Palmeiras foi pra cima, fez uma proposta pro Atlético de Madrid e ouviu um não. E não só um não, né? Não só. O Atlético de Madrid aproveitou e subiu a pedida para 20 milhões de euros. Uma cifra que já coloca a negociação num patamar bem elevado. 20 milhões de euros é dinheiro de clube médio da Europa. Exato. E aí que o jogo de poder fica explícito. Vendo a negociação do rival emperrar, o Flamengo, segundo as fontes, resolveu o quê? Entrar na disputa. Claro. A intenção é óbvia. Não é só contratar um grande jogador, mas atravessar o negócio do Palmeiras. É a rivalidade saindo do gramado e virando um leilão de alto risco. O que é fascinante nisso é a frieza do Atlético de Madrid. Eles estão ali sentados numa posição super privilegiada, só observando as duas maiores potências do continente se canibalizando. Sim. Eles sabem que, para Flamengo e Palmeiras, isso virou uma questão de status. Não é só o que o Almada vai fazer em campo, é a mensagem que essa contratação envia. E que mensagem seria essa? Tipo, eu tenho mais dinheiro que você. E o Atlético explora isso com a maestria. Eles usam a rivalidade brasileira como uma alavanca para inflacionar o preço. É um jogo psicológico. Sabem que o orgulho, a necessidade de superar o rival, pode fazer com que um dos dois pague mais do que o jogador talvez valesse em condições normais. Estão jogando um contra o outro. Para maximizar o próprio lucro. É o capitalismo do futebol na sua forma mais pura. É uma aula de negociação. Mas essa inflação toda, essa briga para ver quem gasta mais, não acaba sendo um tiro no pé para o nosso futebol? Os clubes não estão encarecendo o mercado para eles mesmos? Essa é a grande questão. A curto prazo, é uma demonstração de força. Mas a longo prazo, cria um precedente perigoso. Os clubes europeus passam a ver o Brasil não mais como um lugar para pegar talento barato, mas como um competidor financeiro que pode ser explorado. O preço de qualquer jogador que interesse aos dois sobe na hora. Exato. Eles viram reféns do próprio poder. Interessante. E essa lógica de valores astronômicos nos leva para outra ponta da estratégia. Não a de comprar caro, mas a de se proteger para vender por um valor absurdo. Tô falando da política de base do Palmeiras com o caso do jovem Eduardo Conceição, de 16 anos. Que é o outro lado da mesma moeda, né? Se de um lado você gasta milhões para mostrar poder, do outro você cria uma fortaleza em volta dos seus ativos para garantir o caixa no futuro. E que fortaleza! O garoto acabou de assinar o primeiro contrato profissional dele e a multa rescisória foi cravada em 100 milhões de euros. 100 milhões! 100 milhões de euros. Para dar uma dimensão, as fontes que a gente analisou comparam esse valor com o que o Manchester City pagou pelo Doku, um ponta que já brilhava na Europa. Só o quadro geral, vemos uma política institucionalizada no Palmeiras. A venda do Endrick por valores que podem chegar a mais de 70 milhões de euros não foi um acaso. Foi a validação de um modelo de negócio. O clube entendeu que o maior ativo dele é a capacidade de formar talentos. E para proteger esse ativo, ele cria multas que são uma declaração para o mercado. Um recado. Um recado claro.
Se quiser levar a nossa joia, você vai ter que pagar preço de joia rara, preço de jogador consolidado na Europa. Eu entendo a lógica financeira, a proteção do ativo, mas assim, colocar uma multa de 100 milhões de euros na cabeça de um menino de 16 anos, isso não cria uma pressão desumana? A gente não corre o risco de queimar um talento antes mesmo dele amadurecer, tratando ele mais como um número na bolsa de valores do que como um atleta? Essa é a crítica mais pertinente a esse modelo. E é um debate ético bem complexo. Do ponto de vista do clube, é proteção. Do ponto de vista humano, é uma carga de expectativa gigantesca. O jogador passa a ser visto não pelo que ele joga, mas pelo que ele vale. Qualquer atuação abaixo da média é julgada sob a ótica dos 100 milhões. É um fardo pesado. Com certeza. O sucesso de jogadores que passam por isso, como Endrick, depende muito da estrutura psicológica que o clube e a família oferecem. É uma aposta de altíssimo risco, tanto financeiro quanto humano. Uma aposta que o Palmeiras parece disposto a fazer, mas nem todo clube está nessa posição de controle, de planejamento a longo prazo. Às vezes a necessidade financeira imediata fala mais alto. O que nos leva a uma situação bem diferente no Corinthians, com a venda iminente do Yuri Alberto. Exato. É o contraste perfeito. De um lado, o planejamento para a riqueza futura, do outro, a necessidade de fazer caixa agora. E a saída dele é tratada como praticamente certa. O valor que circula de 22 milhões de euros. E o que chama atenção é a discrepância. A discussão em torno do valor. Isso. A fonte menciona que o Neto, ex-jogador e comentarista, defende que o valor deveria ser o dobro, uns 40 milhões. À primeira vista, parece que o Corinthians está fazendo um mau negócio. E é aí que a gente precisa olhar as entrelinhas do contrato. A complexidade toda está na divisão dos direitos econômicos. O Corinthians só detém 40% do passe do Yuri Alberto. Ah, então. O resto está dividido entre o Zenit da Rússia e o agente do atleta. Isso muda tudo. Porque dos 22 milhões de euros, o Corinthians ficaria com menos de 9 milhões? É isso? Exatamente. O que parece um valor de venda baixo para o jogador se torna uma quantia bem mais compreensível quando se considera a fatia real do clube. Isso explica a aparente pressa em fechar o negócio. Para o caixa do Corinthians, receber 9 milhões de euros agora pode ser mais importante do que esperar uma proposta de 40 milhões que talvez nem chegue. É a dura realidade financeira se impondo sobre a estratégia esportiva. Perde-se o artilheiro, mas paga-se as contas. Lazio e Roma aparecem como destinos e para o clube a prioridade é transformar o ativo em dinheiro o mais rápido possível. Bom, saindo do Brasil, vamos agora ver como essa dinâmica de poder e dinheiro afeta os nossos jogadores que estão na Europa. E o caso do Lucas Paquetá é talvez o mais emblemático de todos. Sem dúvida. O dilema dele resume perfeitamente o momento da carreira de um jogador de elite. O cenário é o seguinte: o Tottenham está com uma proposta pesada na mesa do West Ham, algo em torno de 187 milhões de reais. Um caminhão de dinheiro. O que tira qualquer clube brasileiro da jogada. Tira. Incluindo o Flamengo, que sonha com a volta dele. Mas, e aqui é onde fica realmente interessante, o desejo do jogador, segundo a notícia, seria justamente voltar para o Flamengo. E a justificativa é a Copa do Mundo. Exato. Estar mais preparado e em melhor forma para a Copa. E esse dilema do Paquetá é fascinante porque ele é um sintoma de algo maior. Há 10, 15 anos, um jogador brasileiro no auge, com uma proposta de um clube de ponta da Premier League, ele nem cogitaria voltar ao Brasil. Seria um passo para trás na carreira. Hoje, a história é outra. O que mudou? O poder financeiro dos clubes brasileiros. Também, mas não só isso. O que mudou foi a percepção de que o futebol brasileiro voltou a ser uma vitrine tão ou mais eficaz para a seleção quanto uma Liga Europeia de segundo escalão. Paquetá parece acreditar que jogar no Flamengo, com um papel de protagonista absoluto, o deixaria numa posição melhor para a Copa do que ser mais uma peça no West Ham ou até no Tottenham. A volta ao Brasil deixou de ser um movimento só emocional e passou a ser uma jogada de carreira estratégica. Então a gente está vendo uma espécie de reequilíbrio de poder. A Premier League ainda tem o dinheiro, mas o Brasil parece estar recuperando a relevância esportiva. Exatamente. Não compete em salário, mas compete em projeto de carreira, especialmente em ano de Copa. Claro que a percepção de que o Ancelotti, técnico da seleção, o conhece e confia nele, pesa a favor de ficar na Europa.
Mas a simples existência desse dilema já nos diz muito sobre o novo status do Brasileirão. O status que nos leva a Madrid, onde outro brasileiro vive uma situação bem diferente. Rodrigo, no Real Madrid. O clube que até pouco tempo cogitava negociá-lo, bateu o martelo. Ele fica, pelo menos por enquanto. Uma reviravolta completa no roteiro que se desenhava para ele, né? Totalmente. A decisão foi baseada no desempenho recente. Ele reencontrou o caminho dos gols. E a fonte traz um dado crucial para a gente entender o contexto. Nesse momento, ele está sendo mais decisivo que o Vinícius Júnior, que, segundo a matéria, vive um jejum de 19 jogos sem marcar. Nossa, 19 jogos é bastante coisa. Pois é. Some a isso o fato de o Endrick ainda estar emprestado e a diretoria concluiu que não pode se dar ao luxo de perder mais um atacante. É uma decisão pragmática, de curto prazo. O Real Madrid está gerenciando o elenco em tempo real. A fase de um jogador sobe, a do outro desce, e a estratégia para a janela é ajustada na mesma velocidade. Mas essa decisão de segurar o Rodrigo agora é puramente técnica, baseada na má fase do Vini, ou também é uma forma do clube se posicionar? A segurança dele no clube é provisória. O futuro dele em Madrid continua sendo um tabuleiro de xadrez. E falando em peças que movem o tabuleiro, vamos para a nossa última análise. Não é sobre uma transferência, mas sobre uma declaração que teve o peso de uma. Neymar, numa entrevista para uma influenciadora turca, soltou uma frase que é cool. E que coloca um holofote gigantesco sobre um jovem jogador. Exato. Perguntado sobre o meia turco Arda Güler, do Real Madrid, o Neymar foi direto. Ele é o melhor meio-campista do mundo. Uma afirmação forte. Fortíssima, categórica. O que é fascinante aqui não é nem o exagero da afirmação em si, mas o que ela representa. Vindo de um jogador com status global do Neymar, essa frase não é só um elogio, é uma unção. Ele está, de certa forma, tentando criar a próxima estrela. É o poder de um ícone sendo usado para moldar a narrativa em torno de um jovem talento. Mas essa unção não pode virar uma maldição. A fonte questiona isso. O Geller nem se firmou no Real Madrid, mal tem jogado, e de repente é rotulado pelo Neymar como o melhor do mundo. Exatamente, pulando uma fila com dezenas de craques consolidados, inclusive brasileiros. E aí a gente questiona a intenção. Seria um exagero para gerar engajamento? Um gesto para injetar confiança no garoto? Ou uma forma do Neymar se manter relevante no debate, agindo como um kingmaker? Um criador de reis. Isso. Independentemente da intenção, o efeito prático é uma pressão absurda sobre os ombros do Arda Güler. Ele agora joga não apenas com a expectativa do Real Madrid, mas com o peso da profecia de Neymar. Bom, passamos pela guerra financeira no Brasil, pelas estratégias de blindagem de talentos, pelos dilemas de carreira na Europa e pelo poder de uma única frase. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Significa que o mercado do futebol se tornou um reflexo claro das dinâmicas de poder globais. Não é mais um jogo de 11 contra 11. É um jogo de estratégias financeiras, de proteção de ativos, de gestão de marca, de influência. A forma como o Atlético de Madrid usa a rivalidade brasileira, como o Palmeiras planeja seu futuro financeiro e como o Neymar usa seu capital simbólico. São todas facetas desse mesmo jogo de poder. Um jogo onde as cifras são tão importantes quanto os gols. Precisamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Observando o Real Madrid manter um jogador em alta como o Rodrigo como uma peça estratégica, enquanto o Corinthians precisa vender o Yuri Alberto por um valor contestado por causa da estrutura do contrato, e ao mesmo tempo um adolescente como Eduardo Conceição já carrega uma cláusula de 100 milhões de euros antes mesmo de estrear, a questão que fica é: qual é o verdadeiro critério para o valor de um jogador hoje? É o desempenho atual, o potencial futuro, ou, cada vez mais, é simplesmente a capacidade de negociação e a estrutura de poder do clube por trás dele? Uma pergunta que certamente define o futebol moderno. É o que vamos continuar acompanhando de perto. Tenham tudo de bom hoje e sempre.